Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Nós vamos ler dos versos 57 até o verso de número 64. Salmo 119, nós estamos expondo este salmo nos nossos cultos vespertinos. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e todos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pela palavra lida, pela palavra revelada, pela palavra do Senhor na nossa vida. Agora nós oramos que ela faça a diferença no nosso coração e que possamos, através da exposição bíblica, sermos tocados pelo Senhor e aplicarmos a palavra do Senhor na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos e eu oro, Senhor, para que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma. Amém. Meus irmãos, uma coisa que é uma realidade naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia é que, olhando especialmente para esse momento histórico que estamos vivendo, momento político, e na semana que vem nós vamos às urnas para eleger os vereadores e prefeitos, o Brasil irá às urnas. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para a campanha política, a gente vê muita promessa vazia, sem sentido, coisas que são até absurdas. Eu tenho me dado o privilégio de não ver nada da política, né? Mas hoje, mais cedo, vendo um pouco de TV, passa numa TV aberta e aí ele passa uma propaganda política. Aí eu vi uma promessa de um candidato que vai criar a UBS para pets, né? Você que é mãe de pet, pai de pet, você terá a UBS para pet. E aí eu fico pensando nesse tipo de promessa, e essa é uma delas das quais a gente ouviu e ouve. E você pensa, meu Deus, tanta coisa para se falar e vai prometer esse tipo de coisa. E é interessante que as promessas, e aí olhando para esse campo político, a maioria delas são vazias, são promessas sem sentido, sem propósito. E quando nós olhamos para aquilo que o mundo promete, aquilo que o mundo tenciona receber ou entregar, é vazio, é incerto. Entretanto, quando nós olhamos especialmente numa era onde nós temos várias pessoas influenciadoras, os influencers, que entregam promessas disso, daquilo, nós percebemos do outro lado que as pessoas que acreditam nessas promessas, elas estão necessitadas e carentes de estabilidade, de segurança.
E é interessante que quando nós olhamos para até contratos, recentemente vi alguém famoso aí que fez um contrato de casamento. Não precisa mais casar, agora você faz um contrato. Aí daqui a pouco rompe o contrato. Uma parte quebra o contrato. Outra coisa instável que tem acontecido é, mesmo no casamento, as promessas que fazem diante de Deus, quebrando essas promessas. Então, relacionamentos desmoronam. Nós vivemos numa era em que é difícil confiar em algo estável, duradouro. Agora, o homem, ele deseja essa estabilidade. E por que ele deseja essa estabilidade? Porque ele foi criado para isso. Deus criou para nós termos segurança, estabilidade, mas não nas coisas criadas, mas no Criador, no Senhor da nossa vida. E o Salmo 119, nessa porção dos versos 57 a 64, nos chama a focar em algo que nunca muda. Algo que é a mesma coisa. E foi ontem, é hoje e o será amanhã. Que é a fidelidade de Deus, a sua palavra eterna, o próprio Deus. Ele nos chama a descansar e confiar nessa estabilidade. Então o salmista, refletindo sobre a palavra do Senhor, sobre quem Deus é, ele convida a que possamos dizer que de fato o Senhor é a nossa porção e viver em obediência genuína para que essa fidelidade do Senhor e essa resposta em obediência nos sustente no meio das adversidades. Diante disso, eu quero falar com você nessa noite sobre a fidelidade e perseverança em um mundo de incertezas. No mundo de incertezas, nós temos segurança. E essa segurança não está nas coisas que vemos ou temos, mas está no Senhor. O Salmo 119 é uma meditação profunda do salmista sobre a palavra de Deus. E cada versículo exalta a lei do Senhor. A alegria de viver em conformidade com a lei do Senhor. E nesta sessão, nessa perícope, nessa porção da Escritura, o salmista reflete sobre a sua decisão de seguir ao Senhor de todo o coração. Mesmo em meio ao mundo de incertezas e de oposição. Então ele demonstra um compromisso ativo com a obediência constante pela graça de Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui é o que o versículo diz: o Senhor é a minha porção. Deus é a nossa porção, mas não só agora. Deus é minha porção por toda a eternidade. E é interessante que o primeiro verbo usado no hebraico aqui pelo salmista traz essa ideia de escolha, de tomar como porção. E o salmista então ele declara que Deus é a sua porção. O que isso implica? Implica que aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado, aquele que vive na presença do Senhor, ele escolherá de maneira consciente, ele tomará uma decisão firme de valorizar a comunhão com Deus acima de todas as outras coisas temporais desse lado de cada eternidade. Então a minha decisão, a minha segurança é viver para a glória do nosso Deus. E aqui nós vemos algo muito precioso, que é a teologia da suficiência de Deus. Que Deus ele é suficiente para todas as coisas da nossa vida. A sua palavra é suficiente. Ele é tudo que eu preciso, é tudo que nós precisamos. E na sua presença nós temos algo maravilhoso. Veja o contraste que o salmista faz aqui, porque nós podemos olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso mundo de incertezas, o nosso mundo de inseguranças, coisas que aparentemente nos dão essa segurança, a estabilidade, que falham, que nos frustram, que nos deixam tristes em muitas ocasiões. O salmista, ele mostra que ele pode ter verdadeira satisfação nesse relacionamento com o Senhor.
porque é Ele que nos dá essa satisfação. Então, ao dizer que Deus é a sua porção, o salmista ecoa essa ideia central da aliança que Deus fez conosco, do pacto que Deus fez conosco. Deus é a herança do seu povo, o seu povo é a sua possessão especial. Lembra lá no livro do Êxodo, capítulo 19, quando o Senhor diz assim: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, propriedade exclusiva. E o apóstolo Pedro repete essas palavras. Então, nós vemos aqui o salmista ecoando essa ideia, quando ele diz: o Senhor é a minha porção. Na nossa liturgia nós lemos Lamentações 3:24, que no meio do caos, no meio da incerteza, o profeta diz: o Senhor é a minha porção. Não se trata apenas de um conforto pessoal, mas se trata, meus amados, de uma realidade relacional. Essa é a diferença. É relacionamento, é intimidade, é uma realidade relacional e eterna entre o seu povo e o nosso Deus. E reflete essa escolha soberana de Deus e a resposta que nós damos ao nosso Deus. O fato é, meus irmãos, que muitas pessoas buscam segurança em várias coisas, nos bens que têm, no seu status social, no seu perfil, e na sua imagem que é publicada hoje pelas curtidas e likes que você tem nas mídias sociais. Mas essas coisas são passageiras, são efêmeras. E a pergunta que nós temos que fazer é: onde eu tenho colocado a minha confiança? Onde eu tenho colocado a minha confiança? Eu tenho colocado a minha confiança, quem sabe, no relacionamento que eu tenho? Seja ele com os filhos, com a esposa, com os pais. Onde nós colocamos a nossa confiança? Eu coloco essa confiança, estabeleço ela naquilo que eu já conquistei, no trabalho que Deus me deu. A questão é: será que de fato, conscientemente, eu tenho escolhido o Senhor como a minha porção diariamente no terreno da minha vida, nas coisas que acontecem todos os dias? Nós precisamos buscar isso cada vez mais, queridos. Então, a primeira coisa que nós vemos é que o Senhor é a nossa porção. Mas a segunda questão importante que nós percebemos aqui é que quando nós entendemos que o Senhor é a nossa porção, que Ele nos guarda, que Ele nos fortalece, nós damos uma resposta a isso. Em obediência, nós vamos viver e vamos responder em obediência. A obediência como resposta a essa graça que nos alcança. Nos versículos 58 a 60 ele diz: imploro de todo o coração a tua graça, compadece de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. É interessante que o salmista deixa muito claro que ele tem uma busca intensa nessa compreensão de que Deus é a sua porção. Ele busca pela graça de Deus. Ele busca por esse favor de Deus. E, consequentemente, a sua decisão de obedecer é sem demora. Ele diz no verso 60, eu me apresso, eu me apressei. E é interessante que no verso 58, aqui a expressão usada pelo salmista nos dá a ideia de súplica, quando ele diz imploro de todo o coração. A expressão hebraica que nos traz a ideia de súplica, sem demora, sem rodeios, eu corro para buscar a sua graça. É interessante isso, né? Porque quem tem filhos sabe muito bem, especialmente quando eles chegam naquela idade que você agora espera que eles respondam
aos comandos que você dá. E a esperança é, filho, ajuda sua mãe a fazer isso. É que levante, apressadamente vai e ajude, né? Mas não é assim que acontece. Via de regra, não é assim que acontece. Já vou, tô indo, tô saindo. Hoje pela manhã, nós fomos lá na Vila Paiva, eu fui expor a palavra lá, e vamos, todo mundo já pronto, pessoal, vamos lá, gente. E a minha esposa, tô indo, tô saindo. Eu falei assim, mas não tá saindo, eu tô olhando para a porta do quarto, não vejo ela sair, como tá saindo? Saindo ali tem na conjugação verbal uma ação contínua, não parada, né? Então eu estou saindo. Aí quando eu volto, ela está trocando de roupa. Eu falei, mas está trocando de roupa agora? Você já não estava pronta? Ah, não, mas não gostei daquela roupa, estou trocando por outra. Eu falei, Jesus, misericórdia. Falei, vamos, meu amor. Só que quando você espera algo e uma resposta a um comando, você quer que a coisa seja rápida, imediata, apressada. Essa é a ideia do salmista. A ideia que o salmista coloca aqui é que ele diz, eu me apresso para buscar a tua graça, para buscar o Senhor, para estar na tua presença. E aqui nós encontramos uma dinâmica teológica muito importante, queridos. A obediência não é uma tentativa de ganhar o favor divino, de agradar a Deus, mas é uma resposta ao favor a nós concedido. Então o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é aquele que nos redime, aquele que nos salva, aquele que nos transforma. E agora eu olho para tudo isso que Deus fez na minha vida e eu respondo a Ele em obediência, por meio da graça. E aqui então nós vemos essa perspectiva teológica do texto, e esse ponto toca na relação entre graça e obras. Graça é o fundamento de toda a ação piedosa. O salmista, ele busca o favor da graça de Deus, ciente de que somente por meio dela ele pode obedecer os preceitos divinos. Então, querido, eu tenho repetido isso contínuo e constantemente, porque isso tem cativado o meu coração. É quando nós agimos de maneira graciosa. E antes de entrar aqui, estávamos ali numa conversa, né, com os diáconos, diácono Lívios, diácono Osvaldo, e eles estavam comentando sobre o sermão pregado nessa manhã pelo seminarista Lucas Leffler. E ele falou assim, olha, o amor que ele pregou é um pouco mais atingível, mas o que você pregou semana passada é meio complicado, porque emprestar dinheiro para o inimigo não dá. Amar o inimigo é difícil. Eu falei, então reclama com quem disse isso, nosso mestre, eu sou apenas um mensageiro. Né? Sou apenas um mensageiro. E quando nós olhamos humanamente, você nunca vai fazer isso. Nunca. Nunca. Eu não vou fazer. Você não vai fazer. Agora, a graça habilita a cada um de nós a fazer aquilo que o Senhor deseja de nós, a responder. Humanamente falando, eu não tenho desejo de amar os meus inimigos. Eu quero que eles sejam trucidados. Eu quero vingança. Eu quero que eles paguem aquilo que eles fizeram, e se me fizeram sofrer, eu quero que eles sofram 10 vezes mais. E não venha dizer para mim que você não quer também porque você quer. Se você age diferente, você age porque a graça de Deus, primeiro, freia os seus instintos vingativos, freia os seus impulsos carnais. Se não for a graça, irmãos, e nós formos deixados na nossa própria natureza, se o homem for deixado como ele realmente é pós-queda, nós veríamos um mundo muito pior do que nós vemos hoje. A graça comum ainda segura muita coisa. Mas veja,
O salmista, ele diz: Senhor, eu busco, eu me apresso em ter a graça do Senhor. Então, a obediência, meu irmão, é uma resposta a esta graça transformadora, não uma tentativa de justificativa humana. Isso reflete a verdade bíblica reformada de que a nossa salvação, a nossa santificação são obras da graça divina. É Deus agindo em nós. Queridos, se nós não tivéssemos sido alcançados pela graça, nós não teríamos condições de viver a vida cristã, porque não há mérito nenhum em nós. Então, é uma resposta em obediência ao fruto da regeneração operada em nós pelo Espírito Santo. Hoje muitos crentes vivem com uma falsa ideia de que obediência é um fardo pesado. É difícil a vida cristã, é complicado a vida cristã. No entanto, para o crente que experimentou a graça de Deus, obedecer é uma alegria. Ele se apressa, ele clama, ele suplica para que a graça seja derramada. Como é que você responde àquilo que Deus fez na sua vida, querido? Você obedece prontamente? Ou você hesita e diz assim: estou indo, Senhor, já chego, daqui a pouco eu estou aí. O Senhor nos chama a nos comprometermos e não postergar a nossa obediência. É importante que a gente identifique as áreas da nossa vida e da nossa caminhada onde nós não estamos respondendo rapidamente em obediência à palavra do nosso Deus. E confiarmos na graça que Ele tem nos dado para fazer isso. Por último, nós vemos agora o salmista, dos versos 61 a 64, nos orientando a perseverar, a termos perseverança em meio às adversidades. Diz assim o verso 61, laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que temem, todos os que te temem, e todos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. O salmista também reflete sobre a perseverança, sobre a caminhada nessa jornada espiritual. E ele afirma que mesmo cercado pelos ímpios, me cercaram, ele não se desvia da lei do Senhor. Meu amado, nós temos e teremos intencionalmente muitas influências externas para nos fazer desviar o foco. Eu compartilhava essa manhã com os irmãos lá da Vila Paiva sobre a nossa jornada de ontem à noite, minha e de reverendo Anderson. Nós estávamos no Rio de Janeiro esse final de semana, fomos para lá na sexta-feira, para uma cidade chamada Araruama, né? Quase 2 horas lá do Rio de Janeiro, da capital. E nós fomos lá para um treinamento e voltamos, e eu tenho tido uma experiência interessante. Eu não tenho mais ido ao aeroporto de táxi ou de carro, eu tenho ido de trem. Só tem um problema, é quando você não chega na hora que o trem sai, porque o trem sai sempre exatamente naquele horário. E é muito mais fácil, muito mais rápido, porque eu pego o trem aqui na Barra Funda, eu levo 35 minutos, eu estou no aeroporto. Nem de carro a gente chega mais rápido do que isso. E agora vai ficar melhor ainda, porque vai ter lá um outro trem que leva você para os terminais e tudo mais. Mas, especialmente na volta, a gente tem alguns inconvenientes. E nós chegamos... o nosso voo chegou por volta das 22h15, aí até taxiar, até sair, e aí nós temos que pegar um ônibus, e nós conseguimos pegar o ônibus, era 22, eu marquei no relógio exatamente, 22h42. Aí ele sai do terminal 2, vai no terminal 3, aí ao invés dele ir para a estação de trem, ele vai primeiro para o terminal 1, depois ele vai para o 3. Ele chega exatamente às 23 horas e nós perdemos o trem. Mas graças a Deus, 10 minutos depois, saiu um outro trem, que daí já não era direto. E aí, como já era quase meia-noite, ali já 11 e pouco, era 11h10,
nós íamos chegar tarde. Daí ela veio para Engenheiro Goulart, aí depois nós trocamos de trem, fomos até o Tatuapé e pegamos a linha vermelha e viemos até aqui a Barra Funda. Mas, querido, sábado à noite, 11h40, 11h30 da noite, você não imagina as figuras que eu vi. Umas me dava um sentimento de tristeza, outras de espanto, porque eram figuras literalmente bizarras. Bizarras. E quando eu chego no terminal ainda a coisa piorou, né? Porque tinha show ali perto da Barra Funda e tudo mais. Eu falei, Senhor amado, que mundo é esse que eu não conheço? E parece assim que saem da toca e a noite vem para as trevas. Uma coisa esquisita, muito esquisita. Mas é interessante que eu não tenho essa percepção o tempo todo, porque eu não faço isso, não saio andando de transporte público num sábado, 11h30 da noite, naturalmente, comumente. Mas ontem eu vi coisas que eu sei que existem, mas coisas terríveis. E aí eu falo, Senhor, este é o homem. Mas não precisa você só sair de sábado à noite para ver isso, para ver a maldade do homem, a impiedade do homem. Nós vemos isso claramente na luz do dia. E nós estamos cercados de pessoas que vivem para si mesmas, não vivem para a glória de Deus. Mas o salmista, ele diz que mesmo em meio a este mundo marcado pelo pecado, cercado pelos ímpios, ele não se desvia da lei do Senhor. Ele mantém o foco de olhar para o autor e consumador da fé, olhar para o seu Senhor, a sua porção. E ele declara, além disso, que à meia-noite se levanta para louvar a Deus. Lá no verso 62, eu levanto-me à meia-noite para dar graças ao Senhor. Ele reconhece que a terra está cheia da graça de Deus. E no verso 64, ele nos mostra: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Essa expressão traz a ideia de que o Senhor derrama a sua misericórdia, a sua bondade, mesmo no mundo marcado pela impiedade. Nós vemos a manifestação da misericórdia e da bondade de Deus. O Senhor nos conduz neste mundo. E esse aspecto revela a natureza da vida de fé no mundo caído. O salmista está cercado por oposição, mas ele confia no Senhor, ele tem o Senhor como a sua porção, como a sua herança, e a palavra do Senhor o sustenta. Por isso, ele persevera em meio à adversidade. E a perseverança em meio à adversidade, meus irmãos, é um tema central nas Escrituras. No Novo Testamento nós vemos isso, nós somos chamados a resistir ao pecado, às tentações, às pressões do mundo, enquanto nós aguardamos a consumação, o Cristo, o nosso Redentor, voltar. Então, nós olhando para a nossa realidade, nós vemos essa doutrina da perseverança dos santos, que nos ensina que, embora nós enfrentemos desafios, Deus nos sustenta e Ele nos mantém firmes na sua graça. Não é por mérito nosso, não é porque somos melhores do que outros, mas é porque Deus nos escolheu e por sua graça nos fortalece a perseverarmos. Na nossa caminhada de fé, meus irmãos, nós não estaremos isentos das lutas, das angústias, das provações, das tribulações. Talvez você já tenha vivenciado e passado por momentos que você se viu cercado por problemas e dificuldades. Mas assim como o salmista, eu e você somos chamados a não nos desviar da palavra de Deus, mas perseverar.
E uma aplicação prática para a nossa vida que é necessário desenvolver é adotarmos hábitos espirituais, piedosos, que fortalecem a nossa fé durante esses tempos difíceis, como a oração, como a adoração, no meio das tribulações. E aí nós vamos perceber e reconhecer a bondade de Deus, que Deus está presente conosco. Ele é a nossa porção. Até nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor e louvá-lo constantemente, como o salmista fazia, até mesmo quando ele diz aqui, à meia-noite, durante o dia e durante a noite. Esse salmo, então, meus amados, nos convida a viver uma vida de fidelidade, de perseverança, sabendo que Deus é a nossa porção e que a sua palavra é rocha inabalável. E a escolha de confiar e obedecer a Deus em meio às incertezas da vida, ela vai nos dar, de fato, uma segurança e uma estabilidade. A nossa obediência, ela é uma resposta à graça de Deus, a graça que Deus já nos concedeu. A nossa perseverança reflete o poder sustentador da graça do Senhor em meio às adversidades. O desejo do meu coração, meus irmãos, é assim como o salmista declarou que o Senhor é a sua porção, que respondeu em obediência a essa graça e perseverando, que eu e você possamos escolher a cada dia viver na presença do nosso Deus, obedecendo prontamente a sua palavra, sem postergar isso e perseverar fielmente, sabendo que a bondade do Senhor é derramada sobre nós, ela nos cerca, a misericórdia do Senhor nos sustenta em cada momento. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa assim responder aquilo que Deus fez.